Olá, bem-vindo à atualização semanal Cardio Papers. Essa aqui é a número 5. Aqui a gente te mostra como se atualizar em cardiologia, mesmo tendo pouco tempo para estudar. E vamos para o conteúdo dessa semana. Eu sou Eduardo Lapa, cardiologista, editor-chefe do Cardio Papers. E aí, nessa atualização semanal, a gente faz o quê? A gente traz tudo que teve de mais importante na cardiologia, que foi publicado no Cardio Papers, para você ficar atualizado de uma forma rápida, bola na rede. Na segunda-feira, teve nosso novo podcast, que foi uma atualização de síndrome coronariana aguda. Recentemente, o Dr. Renato Lopes, junto com colaboradores, né? O Dr. Renato colabora bastante aqui com a gente do Cardio Papers, publicou um artigo sobre atualização de síndrome coronariana aguda, né? Pegando ali revisão de vários artigos recentes, enfim. E a gente fez, né, aquela revisão começo, meio e fim. Como é que eu trato a síndrome coronariana aguda agora, em 2022? Tem dicas boas, incluindo uma que você não deve saber. Por exemplo, você sabia que pacientes que tiveram síndrome coronariana aguda devem ser indicados a não usarem maconha? Pois é, tem estudos mostrando que maconha aumenta risco de infarto, principalmente na primeira hora após o consumo. Detalhe interessante, essa eu não sabia não. Então checa lá o nosso podcast essa semana, onde tem várias dicas como essa que você não deve saber. Na sequência, a gente colocou um texto no site Cardio Papers na terça-feira sobre a atualização que saiu da diretriz de perioperatório. A diretriz de perioperatório foi publicada em 2017, agora, em 2022, a SBC colocou uma atualização referente especificamente ao paciente que tem um stent colocado aí nos últimos meses e que vai ter que ser submetido a algum procedimento, né, intervencionista, cirúrgico. O que é que eu faço com a dupla antiagregação? O paciente vai só com aspirina, vai com a aspirina e o clopidogrel, se for o caso, quanto tempo antes eu suspendo, como é que fica? Então, doutora Daniela Calderaro, que é a nossa nova colaboradora, que é uma das autoras da diretriz, resume os 3 principais pontos que mudaram nessa atualização em relação à diretriz antiga, e a gente coloca ali 2 fluxogramas no final, que é resumindo o que fazer com o paciente que colocou um stent por síndrome coronariana aguda e queria para um procedimento invasivo, e para um paciente que colocou stent na vigência de coronariopatia crônica, muda um pouquinho ali o protocolo. Vale muito a pena você ver, e a gente está muito honrado de ter a doutora Daniela aqui na nossa equipe. O próximo assunto que a gente cobriu na semana foi o estudo Discharge, que foi publicado recentemente no New England e que comparou em pacientes com suspeita de coronariopatia crônica, probabilidade pré-teste intermediária e que tinham indicação de CAT de acordo com o médico assistente. O que é que eles viram? Eu poderia mandar esse paciente para o CAT, como tinha sido previsto pelo médico assistente, ou poderia mandar para angiotomo de coronária. Será que teria diferença? E o que é que viu-se, né? Foi observado nesse estudo que não teve diferença. Você mandar para angiotomo, você mandar para CAT, os desfechos foram iguais de forma geral. E quando a gente vai ver especificamente em relação a complicações, a angiotomo teve menos, porque é lógico, né? O CAT, por ser um exame invasivo, tem maior risco de complicação, sangramentos, coisas do tipo. Complicações, né, da punção, via de regra. Então, isso foi visto, né, e aumenta, né, ainda mais o holofote aí sobre o angiotomo. Muda a conduta, Eduardo, em relação às diretrizes, né? Na minha opinião, nem tanto, porque quando você vai para as diretrizes, SBC, por exemplo, as indicações de você mandar o paciente para o CAT já são restritivas, mesmo nessa diretriz da SBC, que é uma diretriz antiga de 2014. Né? Você mandaria se o paciente está com angina refratária ao tratamento clínico, e aí refratária mesmo, né? Tratamento clínico otimizado, tudo direitinho. Se o paciente tem um teste não invasivo de alto risco, e boa parte dos pacientes desse estudo que iam para o CAT direto, nem teste invasivo tinham, né? Não invasivo, quanto mais de alto risco. Se o paciente tem evidências de insuficiência cardíaca, ou clínicas ou por imagem, tipo fração de ejeção reduzida com angina, né? Ou se o paciente é sobrevivente de mortes súbitas, arritmias graves. Então, essa é a tendência que a gente faz no dia a dia, deixar o CAT mais restrito realmente para essas situações mais complicadas que, na maioria das vezes, não estavam presentes nesse trial, né? Mas, de todo jeito, é uma evidência a mais a favor aí da angiotomo de coronária, que tem ganhado muito espaço nos últimos anos, desde 2019, na diretriz europeia de DAC crônica, que ela entra ali no mesmo patamar dos exames clássicos, como cintilo e outros exames do tipo. Na quinta-feira, a gente abordou o tema de como prevenir doenças cardiovasculares em pacientes com doenças reumatológicas. Então, veio, uma das bases da aterosclerose é justamente a inflamação, presença de macrófagos, presença de linfócitos que participam ali da gênese da placa aterosclerótica e aumentam o risco da placa já formada instabilizar e causar uma síndrome coronariana aguda, por exemplo. Então, o que fazer com esses pacientes, né, que têm um risco peculiar? E aí,
Dr. Fred cobriu ali pra gente uma diretriz recente que saiu da Liga Europeia de Combate contra o Reumatismo, né? Que aí vai falando se o seu paciente tem síndrome de Sjögren, se tem esclerodermia, se tem lúpus, se tem gota, qual o protocolo que você deve seguir para cada caso específico. Tem aquelas citações clássicas, né? Também de evite diuréticos em paciente com gota, porque o diurético tiazídico pode subir o ácido úrico, evite beta-block no seu paciente com esclerodermia, porque muitas vezes vai ter fenômeno de Raynaud e pode piorar o fenômeno de Raynaud. Mas tem recomendações mais recentes em relação a scores de risco que você pode usar nesses pacientes. Muitas vezes os scores de risco tradicionais em determinadas doenças reumatológicas eles não vão funcionar tão bem, eles vão subestimar o risco. Então tem recomendações bem interessantes para você ver não só o cardiologista, como o clínico geral, o reumatologista também. E por fim, na sexta-feira, a gente colocou um resumo de um artigo do JEC que avalia o seguinte: vale a pena eu ficar repetindo dosagem de lipoproteína A? Então, primeiro, lipoproteína A, pelas diretrizes brasileiras, não é para você ficar dosando em todo mundo. Primeira coisa. Então, você tenderia a dosar em casos específicos, tipo paciente com hipercolesterolemia familiar, ou paciente que tem uma história familiar de doença cardiovascular precoce. O pai infartou com 40 anos, será que tem um LPA aumentado? Aí você pode ir lá e dosar. Mas digamos que você dosou num paciente e, independentemente do resultado, o LPA veio alta ou veio baixa, será que tem indicação de eu repetir daqui a 1 ano? Daqui a 2 anos? A gente faz isso muito com o LDL, né? O LDL está alto. Comecei a estatina. Daqui a X semanas, 1 mês, 2 meses, repete o LDL para ver se baixou. A gente faz bastante isso. Com o LPA, tem indicação de você ficar repetindo para ver se ela mudou? Não, não tem. O que se viu é que de uma dosagem para outra, os níveis mudavam muito pouco, na verdade, né? Porque 90% mais ou menos dos níveis da LPA são definidos geneticamente, ou seja, não vão mudar mesmo ao longo da vida. A variação ambiental e mesmo de medicações não é muito relevante. Inclusive, eles viram lá se estatinas influenciariam no nível da LPA. E o que se viu é que você entrar e tirar a estatina também influenciava muito pouco. Então, resumindo, você dosou a LPA no seu paciente, veio normal, acabou, não tem que ficar dosando mais para frente. Você dosou a LPA no seu paciente, ela veio aumentada, agora você tem um probleminha nas mãos, porque a gente não sabe muito bem ainda o que fazer com isso. A gente sabe que sim, a LPA aumentada aumenta risco cardiovascular de algumas doenças especificamente, né? Aterosclerose, estenose aórtica, mas a gente ainda não sabe se eu der uma medicação para baixar esse LPA, isso vai ter melhora de desfecho. A gente não tem essa resposta ainda. Isso, inclusive, vai ser assunto de um post que a gente vai colocar na próxima semana, uma nova medicação que a gente tem aí em relação a LPA, para baixar os níveis de LPA sem alterar os níveis de LDL. Mas aí são cenas do próximo capítulo. Você gostou dessa atualização? Gosta desse formato aqui de muita informação em pouco tempo, bola na rede, sucinto? Comenta aqui pra gente se você está escutando pelo podcast. Compartilha esse episódio aí com o pessoal do hospital, da residência, da faculdade. E se você está vendo no YouTube, se inscreve no nosso canal e manda um comentário pra gente. Até a próxima semana.